Olá, bem-vindos às Faces Isabel Guimarães. O meu nome é Isabel Guimarães e chegamos ao fim de 2025, a última semana que nos convida a fechar um ano e abrir um novo. Vamos ver a nível geral, em termos de tendências astrológicas, ou seja, os nossos movimentos, dos arquétipos dos planetas, na faixa zodiacal, sendo que começamos a semana com esta grande estruturação que nos leva sempre a reavaliar todos os anos na energia de Capricórnio. É curioso a forma como a conspiração entre a ligação do céu com a Terra nos convida sempre à energia de Capricórnio no final do ano, é Natal, final do ano e início do próximo ano. No entanto, este ano tem uma especificidade diferente dos anos, pelo menos os mais recentes, anteriores. É que estamos com um stélio em Capricórnio, conforme podem ver aqui. Portanto, temos a Vênus, temos o Sol e temos o Marte no signo de Capricórnio, que ajuda este stellium por um lado e por outro também nos traz desafios. Ou seja, isto não é apenas uma mudança de calendário, esta transição de 2025 para 2026. É também um estreitamento de funil energético, ou seja, a predominância do elemento Terra sob a regência de Saturno, que é o regente de Capricórnio, que exige que o coletivo lide com a, no fundo, a crueza da realidade. Às vezes é difícil usar este tipo de expressões, mas é o que temos e é o que se está a observar. A nível de geopolítica deste stelo em Capricórnio, ao estarem os três juntos, portanto, Sol, a identidade, a vitalidade, a energia, também o poder e tudo aquilo que nos fala das estruturas de poder, Marte, o nosso guerreiro, digamos, aquele que instiga a ação, a iniciativa ponderada em Capricórnio, estruturada em Capricórnio, e os valores, os recursos, da Vênus e das relações e também de tudo aquilo que é o investimento interno, ou seja, tudo aquilo que valorizamos, saber dar o devido tempo e a devida estrutura. Tendo Marte em exaltação, a agressividade é muito canalizada para a disciplina. Coletivamente, podemos ver um endurecimento de fronteiras ou um reforço de leis e normas. No fundo, não é uma energia de revolta caótica, mas de ter firmeza, chamada mão de ferro. Já a Vênus e tudo que está ligado a Capricórnio traz-nos uma economia de rigor. Aqui surge com o valor das coisas que estão na sua utilidade e durabilidade. E sendo isto direcionado para o mercado global, há uma tendência para a correção de excessos e um regresso a ativos tangíveis, ou seja, o supérfluo perde espaço para o essencial. O ingresso, que vamos verificar um bocadinho já mais para a frente, ou seja, já estamos a festejar a entrada do novo ano, temos a transição a 2 de janeiro do Mercúrio, planeta da comunicação, dos acordos, também dos talentos, dos dons e da capacidade de estruturação a nível de trabalhos, de estudos, de organização mental também, claro. Temos a transição de Sagitário para Capricórnio, aqui já no dia 2 de janeiro, como eu dizia, de 2026. Aqui, a nível de análise, podemos verificar o chamado verbo estruturante, ou seja, pensarmos em termos de hierarquia e de tempo. Podemos ver a nível global declarações oficiais feitas nesta data que terão um peso jurídico e prático ao mesmo tempo. É um momento em que os governos e as grandes corporações podem definir as suas direções para 2026. A nível individual, claro que vai depender muito onde vocês têm Capricórnio, qual é a área de vida onde se encontra Capricórnio no vosso mapa natal, de analisar sempre também o progredido e já agora também a associar ao mapa natal e ao mapa progredido o mapa do retorno solar. É uma altura para assinar contratos de longo prazo,
por exemplo, investir em imóveis ou estruturar planos de carreira, iniciar formações que tragam estrutura, credibilidade e empregabilidade a nível de investimentos, e a mente está mais sóbria e mais livre de ilusões. Depois, logo a seguir, ao dia 2 de janeiro, e já no grau que se aproxima, temos no dia 3 a lua, a primeira lua cheia do ano, que é a lua cheia de Caranguejo, que nos trará este ano um, uma particularidade também, é que ela está a fazer a oposição ao setélio. Ou seja, podemos sentir uma crise de pertencimentos, ou seja, este setélio em Capricórnio pode nos empurrar para fora para o sucesso e para o dever social. E a lua em Caranguejo puxa-nos para dentro, para aquilo que é o nosso ninho, a nosso templo, a nossa família, a nossa estrutura familiar, o nosso sentido de pertencimento, as nossas raízes. E ao mesmo tempo poder trazer conflitos a nível geral, ou seja, notícias globais impactantes sobre a habitação, migrações ou proteção às crianças, que gerem uma forte reação emocional, muitas vezes popular, contra as medidas frias das instituições, isto devido a Capricórnio, é no fundo uma analogia que podemos fazer, que é o coração a bater contra um muro de pedra. Já o Júpiter, à medida que caminhamos e chegamos ao final da semana, que já é o início do próximo ano de 2026, verificamos também esta oposição, que ainda está em conjunção e ainda sob a influência, claro, da lua cheia de Caranguejo, que é Júpiter, em frente a frente, digamos assim, a este stellium de Capricórnio, que estabelece uma relação de ampliação na ambição, ou seja, sabemos que Júpiter expande e expande tudo aquilo que é para expandir, não há aqui o bom nem o mau, há aquilo que é, não é? A nível de expansão. Ao formar esta oposição ao setélio, pode indicar também um crescimento económico baseado na reestruturação da industrialização e também de reformas estruturais sólidas. A nível de tocar este aspecto também em Marte e com o Sol, questiona muito o crescimento se justifica aos meios. Portanto, pode haver aqui um risco de expansão autoritária, mas também uma oportunidade de progresso real se existir ética, compaixão e empatia. Algumas orientações para esta semana que fecha o ano 2025 e abre o ano de 2026, a nível de liderança e de gestão, é importante o foco na infraestruturas, não é a altura de termos marketings vazios e sim investir numa base tecnológica ou física relativamente ao negócio que cada um representa. Também organizar os processos, a energia de Capricórnio não gosta de desorganização. A nível pessoal, podemos ter aqui o chamado, que lhe chamei o ritual da montanha, ou seja, em vez de resoluções vagas, tipo quero ser feliz, mas sim definir metas quantificáveis. Vou poupar X em algo, vou estudar Y horas, vou reavaliar as taxas de spread, por exemplo, da minha habitação, vou estruturar X hábitos para a minha qualidade a nível de corpo físico, mental e emocional, vou investir nas amizades que me trazem apoio e que aceitam as diferenças e que nos ajudam, estão presentes no nosso dia a dia, etc, etc, etc. Portanto, a gestão do tempo é crucial, é o recurso mais sagrado a nível de Capricórnio, portanto é importante agora quem comprou agendas ou quem tem agendas físicas e claro eletrónicas, programá-la o máximo possível para poder estruturar melhor o seu próprio ano. A nível de saúde mental e emocional, temos que ter muita atenção à melancolia,
porque muitas vezes o excesso de terra pode trazer uma sensação de peso ou pessimismo. No entanto, a lua cheia em Caranguejo pede hidratação, banhos terapêuticos, contacto com a água para contrabalançar aqui a secura de Capricórnio, ou seja, sabemos que a água dá alimento à terra e, portanto, é importante termos estas atividades ou estes rituais que nos permitam também na transição do fecho de um ano para um novo ano, trazer o crescimento a tudo aquilo que nós estamos a banhar de água para dar estrutura à terra, para ela poder fazer crescer os nossos processos. Também é muito importante o silêncio seletivo, ou seja, menos opinião, mais observação, até porque Capricórnio valoriza o silêncio de quem sabe o que está a fazer. É um bocadinho uma frase muito da tradição védica, da astrologia védica, para quem gosta, sou completamente apaixonada, mas que nos fala muito da questão do karma, não é? Sabemos que Capricórnio também está muito ligado àquilo que é a ação-reação, no fundo, do karma. E a frase é: o karma não impede o sábio, mas ajuda o ignorante. Portanto, este é um período de filtro de maturidade e aqueles que souberem honrar o tempo e o esforço poderão sair desta semana com fundações prontas para 2026 ser um ano de grande reconstrução. Já agora convido-vos também a ver no Zodíaco do JN Online as previsões para 2026 de cada signo solar. E por falar em signo solar, vamos fechar esta semana de 29 de dezembro a 4 de janeiro para cada signo, que começamos, como sempre, em Carneiro. É importante procurar direcionar as conversas de forma a impulsionar a carreira, afirmando o seu estatuto profissional. Já Touro, é crucial estruturar os seus planos, investindo tanto em estudos como em partilhas de grupo, sempre com uma visão e estratégia. Já Gêmeos, o foco recai sobre questões financeiras, é necessário uma análise minuciosa e uma comunicação mais firme. Já Caranguejo, é importante focar-se nas questões pessoais, vivenciando um despertar de identidade ou uma realização emocional que se foi consolidando ao longo do último ciclo. Já Leão, o momento favorece a reorganização da rotina e do ambiente de trabalho e uma boa altura para rever e aprimorar hábitos. Virgem, inspiração renovada para projetos, questões relacionadas com filhos, privilegiando a comunicação estruturada e ponderada. Já Balança é um momento propício para tomar decisões no âmbito, por exemplo, imobiliário, contudo, o impacto faz-se sentir na carreira ou em questões de reconhecimento público. Já Escorpião, uma fase para estruturar a sua comunicação e aprofundar o processo de aprendizagem, sendo favorável para atividades como a escrita ou formalização de contratos. Já Sagitário, crucial dedicar-se à organização das finanças, novas perspectivas sobre os seus recursos e vínculos, incentivando a negociação. Capricórnio, o mês do seu aniversário, momento para definir objetivos pessoais para o ano novo com maturidade e realismo, e uma situação numa relação pode exigir que saiba equilibrar a sua ambição com as necessidades emocionais do outro. Aquário pode sentir-se introspectivo, sendo este o momento ideal para rever e reestruturar o ano antes de partilhar os seus objetivos e, por fim, Peixes, a comunicação com amigos e grupos ganha destaque, pedindo que assuma uma postura responsável. Bom, este ano de 2025 deixo-vos uma pequena reflexão, o agradecimento, acima de tudo, de quem me acompanha e de quem está ao meu lado. E quem me ajuda a manter esta estrutura das faces Isabel Guimarães, mas acima de tudo, a nível pessoal, um momento de partilha com estrutura, com conhecimentos e não banalizar a dor, a não deixarmos de sentirmos agradecidos e abençoados por ainda termos, como eu costumo dizer, a nossa sanidade mental, principalmente as nossas necessidades básicas a serem, para alguns, para outros não, daí a observação ser importante para valorizarmos o que temos, valorizarmos as relações, sabermos amar, mas não sabermos
mas no fundo não nos permitirmos, que era isso que eu queria dizer, intoxicar por relações que não nos trazem a mesma compatibilidade energética, a mesma compatibilidade de valores. Podemos amar, mas libertar. Já Shakespeare dizia isso: amar é não lhe colocar algemas, mas sim dar-lhe toda a liberdade. E que 2026 seja um ano para todos nós de semeadura a nível de fazer crescer aquilo que é de dentro para fora e fazer sentir que o outro é importante na nossa vida, que os outros são a nossa fonte energética para tudo, porque estamos todos aqui a servir e a ser servidos, e porque não abençoar tudo aquilo que é a nossa casa, que é a nossa casa maior, o planeta Terra, sabemos cuidar melhor dele, saber também orar, e orar muitas vezes não é sentimos a obrigação que temos que rezar, mas é como se costuma dizer, falar com Deus, falar com aquilo que é a nossa essência interna, a nossa crença, a nossa ideologia, que deve ser aceito por todos, porque cada um tem a sua centelha divina, cada um tem, usando outras palavras, o seu ADN, e cada um tem a sua cultura e a sua ideologia que deve ser respeitada e que deve ser o alicerce para cada um ver e olhar o mundo com esperança e com gratidão. Assim, desejo a todos um excelente ano e até para o ano!